Você já se perguntou por que algumas pessoas simplesmente não postam nada nas redes sociais? Em um mundo onde todos gritam suas conquistas, compartilham cada refeição, cada viagem, cada passo, há quem prefira o silêncio. E esse silêncio diz muito mais do que 1000 palavras. Talvez você seja uma dessas pessoas, ou talvez conheça alguém assim. Mas o que há por trás desse comportamento? Falta de interesse, desejo de privacidade ou um tipo de força silenciosa que poucos entendem? Hoje você vai entender com profundidade o que a psicologia, a sabedoria cristã e a inteligência emocional revelam sobre quem escolhe não se expor. Prepare-se para mudar sua perspectiva, rever seus próprios hábitos e descobrir o poder oculto do silêncio digital. Antes de continuar, peço que você se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like. Isso nos ajuda a espalhar essa mensagem para mais pessoas que, assim como você, estão em busca de crescimento e verdade. Com esse simples gesto, você pode tocar uma vida. Vivemos na era da superexposição, onde o valor de alguém parece estar diretamente ligado à quantidade de curtidas que recebe ou à frequência com que aparece nas redes. É como se o mundo dissesse: se você não posta, você não existe. Mas será que isso é verdade? A psicologia aponta que, muitas vezes, aqueles que não sentem necessidade de compartilhar tudo são os que estão mais alinhados com sua própria identidade. Eles não buscam validação externa porque já encontraram valor interno. E é aí que começamos a perceber uma verdade silenciosa. Nem todo mundo quer ser visto, porque já se vê com clareza. O comportamento de quem não posta vai além da timidez ou da desinformação tecnológica. Muitas dessas pessoas são observadoras profundas, analistas da vida, estrategistas do tempo. Elas preferem viver o momento com plenitude ao invés de registrá-lo para agradar outros. É como se dissessem: eu não preciso provar nada para ninguém. E de fato, não precisam, porque quem já entendeu seu propósito não se distrai tentando chamar atenção. Quem sabe quem é, não perde tempo tentando ser o que não é. Do ponto de vista emocional, evitar a exposição constante pode ser um sinal de saúde mental. Estudos mostram que o uso intenso das redes está ligado à ansiedade, depressão e comparação crônica. Já quem escolhe o silêncio digital, muitas vezes preserva sua paz, sua concentração e sua autoestima. Eles não medem o próprio valor com base na reação dos outros. E isso é raro. Num mundo que gira à base de aplausos, quem escolhe o silêncio está, na verdade, em profundo contato com sua essência. Esse comportamento também pode revelar um tipo de fé silenciosa. Pessoas que não se exibem tanto confiam mais no processo invisível da vida. Sabem que Deus trabalha no oculto. Sabem que nem toda bênção precisa ser exposta, que nem toda vitória precisa ser anunciada. E que algumas conquistas são mais sagradas quando guardadas apenas entre a alma e o Criador. É como diz a sabedoria: o que é precioso não se expõe ao acaso, se protege. Então, da próxima vez que você olhar para alguém que não posta nada ou perceber que você mesmo tem preferido o silêncio, lembre-se, isso pode não ser apatia, e sim propósito. Pode não ser insegurança, e sim foco. Pode não ser reclusão, e sim proteção espiritual. O silêncio também fala, e muitas vezes ele revela uma alma que já encontrou o que muitos ainda estão buscando. Quando alguém decide não postar, o mundo externo interpreta como desinteresse, isolamento ou até arrogância. Mas por trás dessa escolha pode haver um movimento interno profundo. Não é uma fuga, é um encontro. Não é ausência, é presença, só que voltada para dentro. A pessoa que não sente necessidade de aparecer está muitas vezes envolvida num processo de escuta interna. Ela silencia o ruído externo para ouvir melhor a voz de Deus, da consciência, da intuição. É como se dissesse: eu prefiro estar em paz do que estar em evidência.
Esse tipo de pessoa não precisa da plateia para validar sua jornada. Ela sabe que os bastidores da vida são os verdadeiros campos de treinamento da alma. E é nesses bastidores que as maiores vitórias acontecem. A Bíblia fala que o Pai, que vê em secreto, recompensa em público. Isso significa que o invisível tem poder e que há força no anonimato. Enquanto muitos lutam para ser vistos, há quem cresça em silêncio, regando raízes que mais tarde sustentarão frutos duradouros. Pessoas assim tendem a ter um senso de propósito mais claro. Não se distraem fácil com as armadilhas da comparação. Não sentem necessidade de competir por atenção. Elas sabem que cada um tem seu tempo, seu chamado, sua missão, e entendem que nem tudo precisa ser compartilhado, porque há momentos que são só entre a alma e Deus. Não se trata de esconder, mas de preservar. É como quem planta algo precioso e espera o tempo certo para mostrar o que floresceu. A psicologia explica que a ausência de exposição pode estar ligada à autossuficiência emocional. São pessoas menos afetadas por opiniões externas, menos dependentes de aprovação. Elas não vivem em função da resposta alheia, porque já têm clareza sobre quem são e sobre o que querem construir. E isso é uma virtude rara em tempos de busca desesperada por reconhecimento. Quem tem essa maturidade caminha em paz, porque já entendeu que sucesso verdadeiro não precisa de palco, mas de propósito. Portanto, se você tem se sentido deslocado por não querer se expor, respire fundo. Você não está atrasado nem errado. Talvez você esteja só mais à frente, porque enquanto muitos vivem pela aparência, você está construindo pela essência. E isso, a longo prazo, faz toda a diferença. Num mundo visual, onde o valor de alguém parece ser medido pela estética de suas postagens, pela frequência de seus stories ou pela viralização de seus reels, escolher o caminho do silêncio é, paradoxalmente, um ato de rebeldia e de maturidade. Quem não posta com frequência muitas vezes não está tentando brilhar, está tentando iluminar de dentro para fora. Enquanto o brilho busca atenção, a luz verdadeira transforma sem precisar ser notada. E é essa diferença que poucos compreendem. Essas pessoas que permanecem discretas tendem a ter mais tempo para si mesmas. Estão menos preocupadas em mostrar e mais comprometidas em viver. Enquanto muitos capturam momentos para provar algo, elas os vivem para lembrar da presença de Deus neles. Seus olhos estão voltados para o alto e para dentro, não para os aplausos passageiros. E isso revela uma maturidade espiritual rara. Quem não precisa se exibir para se sentir relevante, já entendeu que o valor verdadeiro não se publica, se carrega. A psicologia aponta que o excesso de exposição pode ser um mecanismo de compensação. Muitas vezes, quem posta demais está tentando preencher um vazio, um desejo de aceitação, um medo de invisibilidade. Já quem não sente essa necessidade pode estar num estágio mais avançado de autoconhecimento. Não porque seja superior, mas porque está num momento de mais centramento. Essas pessoas se tornaram morada de si mesmas e por isso não precisam morar no olhar dos outros. A sabedoria popular já dizia: água parada é profunda. E é exatamente isso que acontece com quem escolhe o silêncio digital. Essas pessoas possuem profundidade emocional, senso de direção e, muitas vezes, um compromisso íntimo com sua própria paz. Elas sabem que, nem sempre, o que se mostra é o que se vive. E preferem guardar seus processos, suas lutas, seus milagres dentro do lugar mais seguro que existe, o coração. Então, antes de julgar alguém por não estar constantemente online, lembre-se, talvez essa pessoa esteja ocupada demais vivendo uma vida real, construindo em silêncio, orando em segredo e caminhando com Deus longe dos holofotes. E talvez seja esse o tipo de influência que mais precisamos nos dias de hoje.
a influência do exemplo, não da exposição. Há uma verdade silenciosa que poucos percebem. Nem tudo o que é forte faz barulho. Muitas vezes, o que não se mostra é exatamente o que mais fortalece. Pessoas que optam por não compartilhar cada detalhe da vida estão, geralmente, mais conectadas ao processo do que à performance. Elas não vivem para parecer, vivem para ser. E nessa decisão silenciosa e poderosa, há uma maturidade que protege, preserva e prepara. A exposição exagerada tem um custo invisível. Ela fragiliza, porque cria uma dependência da reação alheia. Quem vive em função dos comentários positivos também sofre com os negativos. Já quem decide guardar para si seus sonhos, suas lutas e conquistas, constrói bases mais sólidas. Elas não estão tentando convencer o mundo de que são felizes. Elas estão, de fato, buscando ser. E isso faz toda a diferença. Viver para ser é muito mais transformador do que viver para ser visto. Além disso, há uma força espiritual tremenda em viver longe dos holofotes. A Bíblia nos ensina sobre o segredo da oração feita em secreto, da esmola que a mão esquerda não vê, da fé que se revela na prática e não na aparência. Isso nos mostra que o céu trabalha no invisível, que Deus recompensa o oculto, que nem toda bênção precisa ser exibida para ser real, e que há milagres que só acontecem na intimidade entre o coração humano e o olhar divino. Na psicologia, o termo autoeficácia define a capacidade de confiar em si mesmo sem precisar da validação constante dos outros. Pessoas com alta autoeficácia não dependem da aprovação alheia para continuar. Elas têm clareza, têm direção e, principalmente, têm paz. E é exatamente essa paz que faz com que elas escolham o silêncio ao invés do espetáculo. Não é porque não tenham o que mostrar. É porque não precisam disso para se sentirem completas. Se você está entre os que escolhem viver mais do que postar, saiba que isso é uma forma de coragem, porque ir contra o fluxo exige força, e guardar o que é precioso exige sabedoria. Continue nesse caminho, porque no tempo certo, os frutos do que você construiu em silêncio falarão mais alto do que qualquer legenda que você poderia ter escrito. As redes sociais, embora tenham sido criadas para conectar, muitas vezes se transformam em redes que aprisionam. Quem escolhe não postar constantemente não está negando a tecnologia, mas ressignificando seu uso. Essas pessoas não rejeitam a conexão, rejeitam a distração. Não se opõem ao digital, apenas preferem a liberdade de viver sem a pressão constante de se mostrar. E isso, num tempo onde o aplauso se tornou vício, é um ato de liberdade interior, quase uma forma de jejum emocional. A mente humana precisa de pausas, de silêncios, de espaços onde o externo não invade o interno. Pessoas que não postam tanto geralmente compreendem isso de forma mais intuitiva. Elas protegem seus pensamentos, cultivam momentos sem testemunhas, entendem que nem toda memória precisa ser convertida em conteúdo. E essa escolha de não registrar tudo digitalmente não é perda, é ganho. Porque a vida, quando vivida de verdade, não precisa de filtro, precisa de presença. Muitas vezes, o que se vê nas redes é apenas uma vitrine polida de vidas imperfeitas. E quem decide não participar desse teatro demonstra uma sabedoria rara, a de escolher a paz em vez da aparência. Isso não significa que essas pessoas não tenham vaidade ou que não gostem de se comunicar. Significa apenas que aprenderam a filtrar o que realmente merece ser compartilhado. E isso é sinal de inteligência emocional. Falar menos, mas com mais propósito. Mostrar menos, mas com mais verdade. Além disso, quem se afasta das redes também costuma ter mais domínio sobre seu tempo. Tempo que pode ser usado para crescer, aprender, ouvir a Deus, se reconectar com a própria essência. Enquanto outros estão preocupados em editar vídeos e buscar relevância virtual, essas pessoas estão se tornando relevantes na vida real, nos bastidores,
nos relacionamentos, nos projetos que ninguém vê, mas que geram frutos duradouros. Elas entendem que o que é eterno não precisa de exibição constante. Por isso, se você tem sentido vontade de se recolher, de postar menos, de viver mais, escute esse chamado. Ele pode ser o Espírito Santo te convidando a um tempo de reserva, de fortalecimento interior, de preparação para algo maior. Porque antes de Deus exaltar alguém em público, Ele trata essa pessoa no secreto. E só quem aprende a permanecer firme no invisível é que estará pronto para sustentar o visível. Há momentos em que o silêncio de alguém é mais eloquente do que 1000 palavras. E no universo das redes sociais, isso se torna ainda mais verdadeiro. Quando uma pessoa escolhe o silêncio, ela está fazendo uma afirmação profunda. Eu não preciso ser notado para me sentir completo. Essa escolha, que pode parecer desinteresse aos olhos do mundo, é, muitas vezes, um sinal de profunda conexão interior. É uma voz muda que diz: minha paz é mais importante que minha visibilidade. Muitas pessoas estão exaustas emocionalmente, não por causa do trabalho ou da rotina, mas pela constante comparação nas redes. O ciclo é cruel. Você vê alguém postando uma conquista, sente-se para trás, tenta compensar com sua própria postagem e a ansiedade continua. Quem rompe esse ciclo, escolhendo o silêncio, rompe também com a lógica da comparação. Essas pessoas sabem que a vida real é mais complexa, mais lenta e mais rica do que aquilo que aparece numa timeline. A Bíblia está repleta de exemplos de homens e mulheres que cresceram no silêncio antes de serem usados por Deus em público. Moisés passou anos no deserto antes de liderar o povo. Davi foi ungido ainda jovem, mas permaneceu anos cuidando de ovelhas antes de assumir o trono. E Jesus, o maior exemplo de todos, passou 30 anos em silêncio, vivendo uma vida comum, antes de 3 anos de ministério público. Isso nos ensina que o tempo do invisível é sagrado, é o tempo do preparo. Pessoas que não postam tudo o tempo todo, geralmente estão vivendo esse tempo de deserto fértil. Elas não estão inativas, estão sendo preparadas. Enquanto o mundo corre atrás de notoriedade, elas estão sendo transformadas no caráter, na mente, no espírito. Porque quando chegar a hora certa, se for para chegar, sua presença será natural, sua mensagem será autêntica e sua autoridade será incontestável. Não porque elas gritaram mais alto, mas porque viveram com mais verdade. Por isso, se você sente que está no tempo de silêncio, abrace esse processo. Deus fala muito no silêncio. Ele cura, orienta e fortalece nesse lugar onde os olhos do mundo não alcançam. E quando a hora chegar, você será reconhecido não pelo que mostrou, mas pelo que carrega dentro. Porque o que vem de Deus não precisa de esforço para aparecer. Ele mesmo se encarrega de mostrar no tempo certo aquilo que foi construído com humildade, fé e silêncio. Existe uma beleza profunda em tudo aquilo que permanece oculto, escondido, guardado no íntimo da alma. Mas vivemos numa cultura que banalizou o sagrado e expôs o que deveria ser preservado. Quando alguém escolhe não postar cada vitória, cada viagem, cada detalhe da sua vida, não está escondendo, está protegendo. E proteção é um ato de sabedoria. É dizer, isso é precioso demais para ser entregue ao julgamento alheio. É entender que nem tudo o que é valioso precisa ser publicado. A ausência de exposição não significa ausência de conteúdo. Ao contrário, muitas vezes é no silêncio que surgem as maiores ideias, as decisões mais sábias, os encontros mais transformadores com Deus. Quem se recolhe, escuta mais. Quem escuta mais, discerne melhor. E quem discerne melhor, vive com mais propósito. O silêncio é, muitas vezes, a linguagem daqueles que caminham com profundidade, porque, como diz o ditado, o vazio faz barulho, mas a plenitude não precisa. A psicologia fala da importância da autonomia emocional.
a capacidade de manter-se firme mesmo quando os estímulos externos tentam ditar como devemos nos sentir. Pessoas que não vivem em função das redes sociais geralmente desenvolveram esse tipo de autonomia. Elas estão menos interessadas em provar algo e mais focadas em ser fiéis ao que sentem, ao que creem e ao que vivem. Elas não são frias, são profundas, e a profundidade muitas vezes assusta quem vive apenas na superfície. Do ponto de vista espiritual, proteger aquilo que Deus está fazendo na sua vida é sinal de maturidade. Há milagres que ainda estão germinando e, se forem expostos cedo demais, podem ser sufocados pelo olhar da inveja, da crítica ou da comparação. Nem todo processo deve ser compartilhado. Jesus, após muitos milagres, dizia aos curados: "Não conte a ninguém." Por quê? Porque há momentos em que o segredo protege a semente até que ela esteja forte o suficiente para frutificar. Por isso, aprenda a honrar o que está oculto. Se há algo florescendo em silêncio dentro de você, não se apresse em mostrar. Deixe que amadureça. Viva a experiência com Deus antes de transformá-la em testemunho. Porque o que é real não precisa de aplauso para ter valor. Ele se sustenta por si só, pela verdade que carrega e pelo impacto que gera. Mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém curta, mesmo que ninguém saiba. Quem vive assim já entendeu o poder do oculto. Quando a identidade está bem resolvida, a necessidade de se exibir desaparece. E é exatamente isso que acontece com muitas pessoas que não postam nas redes sociais. Elas já entenderam quem são. Sua identidade não depende de palco, nem de confirmação externa. Elas sabem que valor não se constrói com curtidas, mas com caráter, e isso faz com que se tornem imunes à pressão de precisar aparecer. Sua relevância vem da coerência, da constância e da essência, não da exposição. A sociedade atual estimula a performance. É como se, para sermos aceitos, tivéssemos que nos apresentar o tempo todo, mostrar resultados, compartilhar conquistas, parecer felizes. Mas isso cria um cansaço invisível, uma exaustão emocional de manter uma imagem que nem sempre corresponde à realidade. Quem escolhe não entrar nesse jogo está, na verdade, se protegendo. Escolher o silêncio não é alienação, é autopreservação. É escolher cuidar da saúde emocional antes de agradar o algoritmo. No campo espiritual, a identidade firmada em Deus elimina a necessidade de provar valor para os homens. Quem já sabe que é filho não precisa se comportar como servo tentando merecer reconhecimento. Deus conhece o íntimo, vê o coração, valida em silêncio. E quem vive com essa consciência caminha com uma segurança que não se abala diante da ausência de aplausos. Porque a verdadeira validação não vem do mundo, vem do alto. E quando ela vem do alto, é suficiente. Pessoas que não postam com frequência também costumam ter uma vida mais focada. Estão menos distraídas, menos suscetíveis a comparações. Elas investem tempo no que importa de verdade. Relacionamentos reais, crescimento interior, fé prática. E por isso, colhem frutos que não são vistos na superfície, mas são profundos e duradouros. Frutos como paz, discernimento, equilíbrio e propósito. Coisas que não cabem em uma postagem, mas transformam uma vida por inteiro. Então, se você sente que não se encaixa nesse mundo de exposição constante, talvez seja porque você não foi chamado para performar, mas para impactar. E o impacto mais poderoso é aquele que acontece no coração de quem vive com verdade, mesmo longe dos holofotes. Lembre-se, o palco pode dar fama, mas só a essência sustenta o propósito. E quem vive por propósito não se preocupa em aparecer, se preocupa em permanecer. Há um tipo de descanso que não se compra, não se alcança por meio de viagens, e nem mesmo com horas de sono.
É o descanso mental de quem não precisa ser visto o tempo todo. Quem não sente essa pressão carrega um alívio na alma, uma paz serena que vem de dentro. E esse estado de tranquilidade é cada vez mais raro num mundo onde todos competem pela atenção. Quem não posta constantemente, geralmente escolheu cuidar da própria saúde emocional. E isso é sabedoria. A ciência já demonstrou que o consumo constante de redes sociais ativa áreas do cérebro ligadas à ansiedade e à impulsividade. A busca incessante por curtidas, visualizações e aprovação externa se transforma em uma fonte de estresse crônico. Mas quem decide não alimentar essa dependência está, na verdade, se libertando de uma prisão invisível. Essas pessoas criam um ambiente mental mais limpo, mais silencioso, mais fértil para pensamentos saudáveis e decisões sábias. Do ponto de vista espiritual, isso é extremamente coerente. A palavra nos ensina a renovar a mente e a não nos conformarmos com o padrão deste mundo. O padrão hoje é exposição constante, pressa, vaidade e comparação. Mas quem opta por andar na contramão, em silêncio e propósito, está obedecendo a um princípio bíblico poderoso, o de guardar o coração. E guardar o coração também significa guardar o tempo, os pensamentos, as emoções, tudo aquilo que influencia nossa comunhão com Deus. Além disso, não precisar ser visto é uma forma de humildade prática. É reconhecer que a vida não gira ao nosso redor. É entender que o que construímos em secreto tem valor mesmo sem testemunhas. Que um momento especial vivido com intensidade vale mais do que 1000 stories mal interpretados. É deixar que o Espírito Santo seja seu público principal. Que ele veja, aprove, direcione. E que o restante da humanidade só participe daquilo que ele permitir. Por isso, se você sente que está melhor assim, sem a necessidade de se mostrar, honre esse sentimento. Isso é um presente de Deus para sua saúde mental, emocional e espiritual. Não é reclusão, é proteção. Não é ausência, é maturidade. Viva esse descanso com coragem, porque a verdadeira paz não se encontra nas visualizações, mas na presença silenciosa do Pai. Há uma força extraordinária em quem escolhe o caminho invisível. Não por medo de se mostrar, mas por saber que sua vida tem um sentido mais profundo do que a aparência. Pessoas que não postam com frequência fazem parte de um grupo raro, os que não se deixam levar pelo barulho do mundo. Eles não precisam se provar, nem competir, nem conquistar atenção. Eles apenas vivem com verdade, com consciência e com um senso de propósito que transcende os cliques e curtidas. Escolher o silêncio num mundo de ruído é, por si só, um ato revolucionário. Essas pessoas nos lembram que é possível viver de forma significativa sem precisar anunciar tudo. Que é possível ser relevante no invisível, ser intenso no privado, ser pleno sem plateia. Elas demonstram, sem palavras, que o valor de uma vida não está no quanto ela aparece, mas no quanto ela é vivida com coerência e propósito. E isso é profundamente cristão. Viver para agradar a Deus e não aos homens. A Bíblia nos ensina que o justo vive pela fé e não por visibilidade. Fé é confiar no que ainda não se vê, é andar no que se crê mesmo que ninguém reconheça. Quem se sustenta em Deus não precisa de palco para continuar, porque a convicção que o sustenta está no coração. E quando uma pessoa se ancora nessa verdade, ela não se abala pelas ausências digitais, porque ela sabe, enquanto o mundo busca viralizar, Deus está formando caráter. E caráter não se mede por alcance, mas por frutos. Há muita sabedoria em não se expor. Não porque mostrar seja errado, mas porque esconder pode ser, em muitos momentos, mais poderoso. É no esconderijo do Altíssimo que encontramos descanso. É na solitude que ouvimos a voz de Deus com mais clareza.
É na ausência do olhar humano que nos lembramos do olhar divino. E é nesse lugar, silencioso, oculto, verdadeiro, que os maiores recomeços acontecem, onde o Espírito Santo sussurra verdades que não cabem em legendas. Por isso, se você é alguém que escolhe o silêncio, ou está aprendendo a falar menos e viver mais, sinta-se honrado por isso, porque você representa um caminho mais leve, mais real, mais profundo, um caminho que não precisa de aprovação para continuar. Um caminho que talvez poucos entendam, mas que o céu reconhece com alegria. Continue, porque sua vida está sendo construída com propósito. E tudo o que é feito em Deus, ainda que no invisível, será sustentado no visível com honra, paz e plenitude. Agora que você compreendeu a profundidade da psicologia de quem não se expõe nas redes sociais, talvez tenha enxergado um reflexo de si mesmo. E tudo bem. É tempo de parar de buscar aceitação nos lugares errados. É tempo de encontrar valor no silêncio, na intimidade com Deus, na construção real de quem você é. Deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem e escreva aqui nos comentários: minha essência vale mais do que a aparência. E lembre-se, você pode. Você consegue. Você é capaz. Alcance magnificência.